E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética, sempre sobre uma perspectiva libertária. E antes de entrar no assunto de hoje, aquele ritual de sempre, né? Comenta o vídeo aí, o que você achou do tema, do que eu vou falar. Deixa a sua curtida também, é bastante importante para ajudar a engajar o vídeo. Se inscreve no canal. Tô com 233 inscritos aí, então eu não vi quem se inscreveu nominalmente, mas agradeço aí por ter se inscrito. Então seja um inscrito 234 aí você também, aí me ajuda. Cheque os links na descrição, tem todos os links para apoio financeiro do canal. Tem também os links para as redes sociais, que eu sempre aviso quando vai ter vídeo, e aviso também o tema do vídeo, que não poderia ser outro, né? Domingão. E aconteceu basicamente uma coisa muito chata na França, chamada eleição, ou como eu gosto de chamar, aquele concurso patético para eleger idiotas. E os franceses agora têm um novo rei, um novo velho rei do gado, né? Que é basicamente o Emmanuel Macron. Ele ganhou a eleição de novo. Aí já deu aquela lacrada no primeiro discurso dele, falando: eu vou fazer da França uma nação ecológica. Enfim, o que eu quero falar aqui um pouco. Se tem uma galera assim mais antiga que me acompanha, talvez tenha visto um vídeo que eu fiz no Facebook. Infelizmente esse vídeo não está mais disponível, no qual eu fiz basicamente um levantamento dos últimos ataques terroristas na França nos últimos anos e relacionando ele com a turma da Religião da Paz, sabe? Aquela turma que fica gritando lá, que duro, essa galerinha assim. Então, hoje teve mais um desses atentados, né? Ao que parece, não se sabe ainda, mas tem todos os indícios de que sim, porque basicamente um padre foi esfaqueado dentro de uma igreja. Eu acredito que seja para comemorar a eleição do Macron, porque, bom, o Emmanuel Macron ele basicamente abriu as fronteiras da França para todo tipo de gente da religião da paz invadir a França e fazer o que a pessoal da religião da paz faz quando está num país, que é impor a lei deles em cima da lei nacional, não que a lei de um país tenha algum tipo de legitimidade, o que não legitima outra lei também, e basicamente fazer atentados terroristas, que é o que essa galera extremista adora fazer. Assim, evidentemente que aquela nação que foi a França algum dia importante, teve a Revolução Francesa, blá blá blá. Essa nação já não existe mais. O que estava em jogo nessa eleição era basicamente o futuro da França. A Le Pen, assim, também é outra maluca nacionalista. A, a disputa ali, basicamente, era assim: você vai ser roubado em nome da França ou você vai ser roubado em nome da ONU? Acabou ganhando, você vai ser roubado em nome da ONU. Que você vai ser roubado, não havia discussão nessa eleição, não havia. Vamos colocar assim entre muitas aspas, tá? Um político libertário, entre muitas aspas. Eu não defendo políticos libertários. Falar em político libertário é como falar em, sei lá, água seca, ou água, sei lá, você fala assim: eu tô pensando em água, aí você, me descreve o que é água pra você. Não, aquela coisa que tem pena e tenta, faz cococó e não consegue voar direito. Aí você fala: oi? Não existe político libertário. Mas vamos colocar assim, alguém que fosse mais alinhado à ideia de propriedade privada, essas coisas. Não havia essa pessoa, basicamente, pelo menos assim, com chance de vencer. O Lacron ganhou com 58, alguma coisa dos votos. Não que realmente importe, porque democracia é uma ditadura da maioria sobre a minoria. E essa minoria da Le Pen, que, convenhamos, não é tão minoria assim, 40 e poucos por cento, é uma boa parte da população, basicamente agora vai ter que aguentar as mesmas políticas do Macron que estão destruindo a França, que é basicamente assistencialismo estatal para imigrantes, e aí imigrantes fazem merda, e aí a polícia não consegue parar, tem guetos franceses nas cidades francesas que basicamente já foram tomados pela lei da Sharia. Então nada muda na França, é só mais um passo em direção à destruição, à degradação da França, da Europa como um todo, porque o cenário, eu queria dizer que é só na França, mas talvez a França seja o pior país nesse aspecto. Mas a Alemanha, a Itália, Inglaterra também não está muito diferente. O velho continente está basicamente indo para sua queda, né? Já teve seu apogeu ali na Revolução Industrial e agora é só ladeira abaixo depois da Segunda Guerra, a Primeira, a Segunda Guerra, a Guerra Fria, enfim. Basicamente as ideias estatistas, as ideias anti-libertárias estão vencendo. A discussão na eleição era essa. Óbvio que a Le Pen, dentre dois candidatos horrorosos, ela era menos pior, porque ela defendia, por exemplo, parar com essa política de open borders, que é basicamente fronteiras abertas. Qual que é o ponto libertário acerca dessa questão de fronteiras abertas? Primeiro, para nós libertários, a fronteira é basicamente a sua propriedade privada, ou seja,
portão da sua casa para dentro. Ah, mas meus vizinhos, eles querem, sei lá, ser um bando de degenerado, fazer um monte de coisa que eu não aprovo moralmente. O que você pode fazer é organizar um boicote social contra eles, que é basicamente não trocar com esses vizinhos. É o que você pode fazer. O que você não pode fazer é ameaçar os vizinhos, alguma coisa desse tipo, isso é antiético. Mas assim, falando um pouco de questão de muçulmanos, imigração, vamos separar em dois grupos. A galera que está indo para a França de maneira geral, tem uma parte daquela galera que está indo, que ela não está indo para se integrar culturalmente, ou seja, basicamente se adaptar à cultura do povo, seguir os seus costumes, evidentemente, não estou defendendo que as pessoas deixem de terem a sua religião, processar a sua fé, mas dizendo assim que elas não sejam basicamente intolerantes com um cristão a ponto de pegar uma faca e esfaquear um padre, igual aconteceu, tomou 5 facadas o padre. Ao que parece, não tem informação se ele morreu ou não, mas parece que ele está em estado grave. Bom, normal, né? Uma pessoa toma 5 facadas e fica em estado grave. Então, o que tem que ser feito, basicamente, com as pessoas? É possível deixar elas virem, vamos colocar assim, pro ocidente, vamos colocar o ocidente de maneira geral, uma cultura não islâmica? Sim, é possível. A questão é, alguém tem que ficar responsável por essas pessoas, porque se elas fizerem algum ato maluco, alguém tem que ser responsabilizado. Isso está acontecendo na França? Não, é só basicamente uma invasão de território, porque deixa de ser imigração para virar invasão de território quando basicamente não há um consentimento das pessoas. Como que uma sociedade de leis privadas lidaria com isso? Bom, cidades privadas basicamente teriam regras contratuais. Ah, vou dar um exemplo. Existe uma cidade privada A que ela diz, olha, nessa cidade privada A não é permitida a presença de muçulmanos. Ah, que absurdo, isso é uma política de segregação. Sim, mas as pessoas que estão ali, elas podem ter contratualmente acordado com isso. Falar, olha só, nós não toleramos muçulmanos aqui. Como pode ter uma outra cidade que pode falar, olha só, nós não toleramos cristãos aqui, nós não queremos cristãos. E tudo bem, contando que as cidades não entrem em guerra entre si por algum motivo, só tem essa política entre si, não há nenhum problema. Então, basicamente, muito provavelmente assim que seria resolvida a questão de imigração em cidades privadas, um capistão, vamos colocar. É muito mais eficiente, evidentemente, do que a forma como o Estado resolve isso, que é basicamente, entra aí e vive de welfare aí. O welfare é basicamente o Estado dando dinheiro pra pessoa não morrer de fome. Então, isso quer dizer que os imigrantes deveriam morrer de fome? Não, eles só deveriam. Na verdade, eles não são imigrantes, né? Eles são invasores de propriedade privada. E como eles são invasores de propriedade privada, eles deveriam ser expulsos do local que eles estão invadindo, que é, no caso, a França, de maneira geral. Isso vai acontecer? Na gestão do Macron, não. Vai acontecer o exato oposto. Na verdade, vai vir mais gente. Na gestão da Le Pen, ela disse que ia fazer, mas é aquilo, é político. Palavra de político não tem valor nenhum, basicamente. Vale menos do que qualquer shitcoin genérica aí. Agora, os próximos 5 anos, mais 5 anos de Macron, a pergunta é, será que a França aguenta? Eu acho que não, sinceramente. Tem muita gente puta, já estão falando em golpe, em fraude. Assim, gente, a democracia é uma fraude. Não existe fraude maior na história da humanidade do que democracia. Eu queria entender quando foi que a humanidade começou a sofrer esse surto de retardo mental coletivo que as pessoas olharam e falaram: esse negócio de democracia é bom, né? Caraca, a gente tem que ter democracia pra caramba, tem que ter democracia no mundo inteiro. Não, cara, a gente não tem que ter democracia em lugar nenhum. Eu, inclusive, questiono se deveria haver, inclusive, democracia dentro de empresas. Porque eu acho que isso até pode dar merda, mas enfim, eu poderia fazer um vídeo separado sobre isso. Mas é isso, a galera reclamando de fraude, vai ser a mesma coisa aqui, tá? Quando o Lula ganhar a eleição, porque vocês já sabem, o golpe tá armado, o Lula já é o presidente, já vem falando disso, então defenda a sua propriedade privada, defenda a sua carteira, estude sobre criptomoedas, entenda o cenário futuro aí e não espere muita coisa não. O Lacron falou que a extrema direita foi afastada do poder, mas a extrema esquerda, que é ele, está basicamente no poder, então é aquilo. Eles estão tentando mover a janela política para, tipo assim, o discurso de debate político ser basicamente entre a extrema esquerda e a esquerda. Aí quando aparece alguém da direita, eles falam, a extrema direita foi afastada. Longe disso. Quisera eu que a Le Pen fosse de extrema direita, defendendo propriedade privada, fim da adesão, por exemplo, da França ao colocar, vamos dizer assim, ao Banco Central Europeu, uma moeda soberana francesa vinculada
a ouro ou alguma outra commodity, prata, cobre, qualquer uma, bronze também, metal, pode ser alguma coisa assim, enfim, qualquer metal lastreado que tenha na realidade, basicamente, seja escasso, não um papelzinho colorido. Então é isso aí que eu tinha para falar sobre a eleição da França. Resultado terrível. Não que a Le Pen eleita fosse ser muito melhor, talvez fosse um pouquinho menos pior, mas enfim. Não dá para especular sobre um governo Le Pen. O que dá para especular é que agora tem um governo Macron e ele vai fazer exatamente as mesmas merdas que levaram ele a destruir a França em primeiro lugar. Se você ainda pretende visitar a França, tem uma postagem, se eu não me engano, acho que é do professor Olavo de Carvalho, que ele fala: visite a França antes que ela acabe. Dessa vez o professor não tem razão, né? Eu acho que a França já acabou, já tá tarde demais talvez pra você visitar a França. Se você quiser visitar aquela ex-nação chamada França, que agora é um califado, o primeiro califado em solo europeu, boa sorte lá, talvez, sei lá, ver o menino Ney lá no Parque dos Príncipes. Mas é isso. Quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou. Compartilha o vídeo, isso ajuda bastante a engajar o canal. Checa os links nas redes sociais, tem os links para apoio financeiro, tem os links das redes sociais que eu aviso quando sai o vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.